Dizem que ser mãe é padecer no paraíso, né? E ser mãe de adolescente, pai de adolescente, então, né? Deve ser sinônimo de passagem direto pro céu, sem escala. Fala a verdade, eu fico pensando quando chegar a minha hora, né? A gente vai conhecer agora a família da Tarciana. Ela é mãe de 3 filhos, 2 deles já estão naquela idade que é capaz de deixar qualquer mãe sem juízo, viu? É preciso muito jogo de cintura para conter, resolver os conflitos aí, a luta dos hormônios à flor da pele. Vamos ver. Tarciana foi mãe bem jovem. Hoje ela tem 3 filhos em idades diferentes. É difícil, temperamentos diferentes, mas eu tento curtir a fase de cada um. Cada um tem seu temperamento e cada um tem suas fases. Eu tento entender. E acredito que o meu mais velho foi o que fez eu saber entender cada fase para me saber lidar com elas duas, a fase delas duas. Por mais que sejam meninas, mas tento saber lidar com cada etapa delas duas. Ela praticamente tem 2 adolescentes em casa e está vendo os comportamentos se repetirem. São temperamentos diferentes, são diversidades, são totalmente inversos. Às vezes um tá de bom humor, outro tá de mau humor, às vezes estão todo mundo junto, a gente não sabe, os hormônios brigando, daqui a pouco tá todo mundo junto feliz e conversando e se abraçando. São 3 filhos em idades diferentes e em momentos diferentes de desenvolvimento. Então você já deve imaginar que o conflito aqui acontece. Às vezes eu saio um pouquinho do meu temperamento, às vezes eu me estresso demais. Principalmente na aula online agora, que a gente acaba acumulando algumas matérias e aí a gente acaba estourando de uma vez, vamos dizer assim. Quando isso acontece, o que é que você faz? E acaba que todo mundo começa aqui uma confusão, um conflito, porque às vezes eles estão conversando, aí eu chego estressada, ou às vezes a gente tá conversando, alguma coisa assim, e aí meu irmão mais velho chega, acontece uma confusão, atrapalha o que a gente tá falando, mas é assim mesmo, tem que aprender a conviver, principalmente nessa quarentena, né? Tá todo mundo em casa. A caçula Tainá, por enquanto, foge das confusões, mas admite que quando ficar mais velha, pode repetir o comportamento. Quando tá todo mundo estressado em casa, como é que você faz, hein? Eu fujo do assunto, fujo daquele local, fico escondidinha. Você não gosta de briga, não? Não, Mas quando você crescer, que tiver a idade da tal ano, você acha que vai ser igual? acho que vou ser estressada. Mesmo passando apertos, Tarciana aproveita cada fase dos filhos, porque ela sabe que vai passar. Como é que você lida com isso? Eu tento ser bem amiga dos meus filhos, tento trazer eles para mim, tento ser bem amiga, conversar, ser maleável, tento entender. Eu acredito que a criação dos 3 são todas iguais. Sim, tem que saber lidar com cada um dos 3, cada um que bota a culpa no outro, a gente tem que entender a história, tem que entender o porquê foi que aconteceu aquilo e como foi. Mas eu tento sempre ser amiga, sempre explicar as coisas para ele. Olha, hoje, excepcionalmente, a gente conversa com a Aline Arruda, nossa psicóloga, nossa parceira, por chamada de vídeo. A Aline está em Belo Horizonte nesse momento. Oi, Aline, bom dia! Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. A gente viu aí a reportagem, a mãe dizendo que num momento tá tudo beleza, de repente desce a confusão. Essa inconstância faz parte da adolescência, né, Aline? Faz parte. Agora imagine essa adolescência, nesse momento que a garotada quer sair, quer encontrar os amigos, quer curtir, quer ficar. E os pais, além do medo natural que já tem, né, de vulnerabilidades sociais, inclui-se também o medo da pandemia. É um conflito. Olha, o Odenilson, compositor, está dizendo, graças a Deus tem um casal, Alice e Levi, ainda pequenos, mas tem uma relação muito especial, pois sempre desejei ser pai. É uma gratidão, ele está dizendo. Essa sensação, a nossa entrevistada também falou algo a respeito da amizade. Quando você tem um contexto familiar saudável, isso ajuda até na solução dos problemas também, né, Aline? Isso, não é que também os contextos que tenham conflitos não sejam particularmente saudáveis.
São gerações que estão em momentos muito diferentes, né? As pessoas sempre dizem, na minha época era diferente. E sempre será, né? Inclusive, quando esses adolescentes forem pais, será diferente. Mas quando consegue se estabelecer um laço mais próximo, né? De respeito, de parceria, em que um pode escutar o outro, né? Porque quando a entrevistada coloca, eu sou muito amiga, isso é ótimo. Mas é importante também que em alguns momentos ela se coloque como mãe, como pai, para orientar em situações que os filhos ainda não têm condição de ter uma visão mais ampla. A Auriceia está dizendo aqui o seguinte, não é fácil ser mãe, porque para os filhos é tudo normal, mas nós mães morremos de cuidado com eles, aí vem as complicações da vida. Esse fato de querer experimentar, de querer sentir na prática, não adianta a gente dar conselho, porque nem todo conselho é seguido. Algumas vezes as pessoas precisam viver. Isso faz parte da adolescência também, né? Experimentar, né, Aline? Faz parte. Inclusive a ideia de invulnerabilidade, né? De ser um pouco super-herói. Vai acontecer com os outros e não vai acontecer comigo. É importante, sim, né, orientar, aconselhar, mas é impossível impedir, né? Os adolescentes, eles realmente fazem parte da fase, essa experimentação, essa descoberta. Embora algumas vezes depois eles digam, bem que minha mãe me avisou, né? Agora, alguns pais têm extrema dificuldade de conseguir se abrir, de conseguir ter um diálogo mais aberto com os filhos. Que caminho você indicaria para que essa conversa fosse iniciada? Talvez o primeiro passo mais difícil seja realmente começar, né? Exatamente. Sempre o primeiro passo ou os próximos pode ser difícil. Às vezes isso tem uma relação com a educação que receberam, né? Aquele contexto ainda de homem não pode ser sensível, não chora, então fica aquela postura ainda mais distante, um pouco mais rígida, mas dá o primeiro passo, né? Perguntar como está se sentindo, o que ele viu de mais diferente no dia, porque às vezes o oi, tudo bem, a resposta tende a ser tudo bem. Né? Mas o que teve de diferente no seu dia, o que é que você notou de atípico, porque vai fazer com que ele pense e tente produzir uma resposta, né? E a partir daí um diálogo mais aberto. A Aparecida, como fazer nos casos em que a situação sai de controle? Eu imagino que sejam aqueles casos mais extremos, né? Alguns casos de irmãos que um briga, de fato, violência física um com o outro, ou um erro que se comete que é passível de uma punição, ou de uma conversa um pouco mais rigorosa. Como dar esse passo aí quando a coisa passa do limite? Olha, é preciso sim uma conversa, né, um diálogo mais firme. Isso não inclui violência, nem inclui menosprezar ou diminuir o afeto, né, de trocar palavras, mesmo que sejam palavras ditas pelo adolescente. Por exemplo, em situações também que envolvem consumo de álcool, de drogas, né, quando o filho grita, eu te odeio, eu não gosto de você, não é rebater da mesma forma e da mesma intensidade, é mostrar que esse filho pode ser acolhido, mas que ele vai precisar ter limites. Esses canais que são abertos na infância, na adolescência, de conversa, eles costumam perdurar para a vida? O que se abre nesses primeiros momentos da vida acaba se refletindo lá no futuro, numa relação mais saudável entre pais e filhos, Aline? Eles tendem a ser mais sólidos, né? Hoje a psicologia positiva, por exemplo, aponta que essa forma, né, de vínculos, de validar a emoção dos filhos, de acolher, de dialogar, de estar junto, de participar, os filhos em sua vida e participar da vida dos filhos, tende a ter resultados bem mais benéficos do que aquele que só impõe, que só diz o que é certo e o que é errado, com distanciamento emocional. E altas doses de paciência, né? Porque é uma fase, isso passa, né, Aline? Muito. Passa sim. Depois vão ser os filhos que vão se tornar pais e esse ciclo da vida é fantástico. A vida se encarrega, chama justiça poética. Minha querida, obrigado, Exato. viu? Muito obrigada também, Bruno. Boa viagem. Semana que vem a gente continua se falando virtualmente, né? Não, semana que vem tô aí. Já tá aqui. Eu tô todo confuso hoje, ali não repara não. Obrigado. Fica com Deus. Tudo bem. Você também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. A Aline, uma simpatia, né? Adoro a Aline. Ela é muito legal, inclusive nos bastidores, viu? Dá uma passadinha no Instagram dela que você vai encontrar outras informações também muito legais. Minha gente, quando